A pergunta número 9 do Catecismo Maior de Westminster é a seguinte: há quantas pessoas na divindade? Resposta: há na divindade 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas 3 são um único Deus, verdadeiro e eterno, da mesma substância e iguais em poder e glória. São, contudo, diferenciadas por suas peculiaridades individuais. Referências bíblicas a essa resposta: Mateus 28, verso 19, 2 Coríntios capítulo 13, verso 13, onde aparecem os nomes das 3 pessoas divinas mencionadas juntamente. Primeira carta aos Coríntios capítulo 8, verso 6, com a declaração de que o Pai é Deus. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, capítulo 10, verso 30 e primeira epístola de João, capítulo 5, verso 20, a última parte do verso, com a declaração de que o Filho é Deus. Atos, capítulo 5, versos 3 e 4, a declaração de que o Espírito Santo é Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 4 e Êxodo, capítulo 20, verso 3. Embora existam 3 pessoas, há contudo um único Deus. Mateus capítulo 11, verso 27 e Hebreus capítulo 1, verso 3. As pessoas divinas são de mesma substância. E finalmente, Evangelho de João capítulo 1, verso 18 e capítulo 15, verso 26. As pessoas divinas distinguem-se por suas peculiaridades individuais. Vamos agora às nossas perguntas esclarecedoras. Será que a doutrina da Trindade é contrária à razão humana? Não, ela não é contrária à razão humana, mas acima da razão humana. Para alguns, a doutrina é uma pedra de tropeço, porque é um mistério que a razão humana não consegue explicar. Segunda pergunta: a doutrina da Trindade não contraria a si mesma? Não, ela não se contradiz, embora os seus oponentes jamais se cansem de chamá-la de contraditória. A doutrina ensina que, num certo sentido, Deus é um, e que, num outro sentido diferente, Ele é 3. Ele é um em substância e 3 em pessoas. Terceira pergunta: algumas pessoas têm usado ilustrações para ajudar no entendimento da doutrina da Trindade. Ilustrações como, por exemplo, a substância química em diferentes estados, como líquido, sólido e gasoso, as relações entre fogo, luz e calor e muitas outras comparações semelhantes. Por que é que todas essas ilustrações não possuem nenhum valor para explicar a Trindade? Porque é um mistério divino. A Trindade não possui paralelo no reino natural e não foi revelada na natureza, mas somente na Escritura. Além disso, todas as ilustrações sugeridas valem-se de diferenças físicas, o que, devido à própria natureza do caso, não consegue representar as relações entre as pessoas na divindade. Além disso, a mesma substância é num dado momento água, gelo num outro instante e vapor ainda num outro momento, e não água, gelo e vapor ao mesmo tempo. Enquanto que as 3 pessoas da divindade são o mesmo Deus e pessoas distintas em um mesmo momento. Até a nossa próxima aula.
quando estudaremos a pergunta número 10 do Catecismo Maior de Westminster. Até lá então.